O teu pai, que é legal sempre falar, quanto que ele tem de dividendos? 1 milhão e pouquinho 1 milhão e por dia. pouquinho, por dia. Por dia, 1 milhão e pouquinho. As pessoas que são entusiastas do mercado financeiro, até porque teve hoje, né, a força da comunicação, investem em ações. E você falou uma coisa interessantíssima, né, que é a profundidade disso. Uhum. O cara tem um papel, o cara tem um número no computador, mas o tio até vai me ajudar a completar aqui a linha de raciocínio. Quando você entra numa empresa, você vira sócio dessa empresa, né? Você está comprando uma parte dela. E ninguém lê relatório, ninguém vê o dia a dia. Se fizesse o processo inverso, as pessoas iam entender mais sobre como investir? Vocês acham isso? Olha, eu acho que quando a gente começa a chamar as coisas pelos seus devidos nomes, tudo fica mais fácil, né, porque não só no mercado financeiro, mas em vários outros mercados, geralmente se criam-se, assim, jargões específicos, o economês, eu faria mês, e aí você Cada Azevedo, o Imperador, isso. Isso. pois é, então aí você começa a misturar o inglês com um português. Nem o supla, né, que você ó, não é, o supla faz muito isso, mas a galera gosta de falar, né. Tem certo, Isso. E quando você vai ver, a pessoa, o cidadão comum fala: "Que né, essa? Não tô entendendo nada que tá acontecendo". Então a gente gosta de simplificar. Então a primeira coisa é a linguagem. Comprou uma ação, você está tomando a decisão de se tornar sócio daquela empresa. A vantagem de você fazer isso com um negócio de capital aberto, vantagem ou desvantagem, né, Tá. depende por onde você olhe, é que, se em determinado momento aquilo não fizer mais sentido para você, você tem a liquidez de se desfazer daquilo, diferentemente de um negócio de capital fechado. Entretanto, as pessoas acham que pelo fato de ter liquidez, você deve comprar baseado em dicas, não deve fazer nenhuma pesquisa, né. Então, é exatamente como se você estivesse ali assinando um contrato de sociedade na vida real. E na vida real você olha a empresa, você pega um contrato, né, tio, você vê que o CNPJ. Pois é. Você não entra assinando de olho fechado. Tem um ponto importante. Você falou: "A turma não lê relatório". Na verdade, a turma até pode ler relatório, lê até demais. Porque como o Luiz, Barsi e a Luísa sempre fizeram, é ir lá e ver o que você está fazendo. Se você tem um capital especulativo para comprar hoje e vender em janeiro, só porque você vai surfar uma onda no curto prazo, tá ótimo, número é número. Mas se você tiver um negócio embasado em fundamento, consumo, estratégia, setor, o management da empresa, o board, quem que é o dono, quem que é o funcionário, os caras estão lá há quanto tempo, Uhum. aí esse negócio de ir lá e ver como é que o negócio funciona, você se torna de fato sócio. Se for um capital especulativo, meu amigo, subiu 10%, vende e foda-se, desculpa o meu francês. Boa. Mas como a gente olha no longo prazo, tem que ir lá ver como o negócio funciona. É. Então é diferente. Eu prefiro mais dessa forma, que é investir de fato, né. Exatamente. E não precisa ser um grande gênio para você fazer isso. Na verdade, o que vai ditar ali você ser bem-sucedido ou não, eu diria que, é claro, você tem que ter alguma capacidade técnica, estudar, se dedicar, mas o seu comportamento, né. Boa. O teu pai, que é legal sempre falar, a gente já foi perguntado, quanto que ele tem de dividendos por mês? 1 milhão e pouquinho 1 milhão e por dia. pouquinho, por dia 1 milhão e pouquinho. É, dá uma animada, né, tio, 1 milhão por dia. Isso porque ele tem Comprar um bilhete de metrô, eu acho. mas tá em Vitalício. mas em real, né. E acredito que agora que vai chegar a minha colocação, com essa transição do Donald Trump, a gente viu 2 movimentos muito grandes, né. Primeiro a criptomoeda, porque o Trump lá atrás, né, na campanha foi entusiasta, né, comeu cheeseburger, pagou em Bitcoin, depois foi numa conferência e também acenou para as criptomoedas, o dólar subindo, Elon Musk agora no governo, Tesla deu uma porrada, uma estratégia assim brilhante dele, né, do próprio Elon Musk com as empresas de tecnologia, Gerdau, eu estou falando muitas Uhum. informações, mas como é que está o mercado para fora Hum. e vendo que o nosso dinheiro, apesar dos dividendos maravilhosos do seu papai, que é 1 milhão por dia, é em real, né, da maioria das empresas que acredito que vocês investem. É. Como é que funciona na tua cabeça? Olha, eu acho que pouca gente vai lembrar, porque a grande maioria das pessoas que investem em bolsa hoje entraram pelo menos nos últimos 6 anos, né. Do início dos anos 2000 até 2017, a gente tinha os mesmos 500.000 investidores em bolsa, que é menos de 1% da população brasileira. Para quem é desta época, vai se lembrar que
mercado americano só tem essa popularidade, só ganhou essa popularidade toda no Brasil, eu diria que de 2017 para cá. Tá bom. Antes disso, o mercado brasileiro, até antes de 2013, o mercado brasileiro outperformou, ou seja, superou a performance do S&P, inclusive. Então, na época, a narrativa era, olha, quem não tem Europa é louco e quem não tem mercados emergentes, principalmente aqueles que se beneficiam desse boom das commodities proporcionado pela China, é maluco. Uhum. E, obviamente, coisas aconteceram no meio do caminho e a narrativa se inverteu. Então, hoje é maluco quem não tem bolsa americana, enfim. É por isso que é muito importante você ter muito bem definido qual é o seu foco e qual é a sua área de competência. Não é zona de conforto, é zona de competência. Tá bom. O que você sabe fazer? Exato. E por onde eu devo começar? O cidadão começou a investir em bolsa ontem. Ele não sabe fazer uma conta de juros compostos. Tá bom. Não sabe o que é. E ele geralmente toma decisões mais complexas para a carteira dele justamente por isso. Pô, fulano falou que eu tenho que ter. Caramba, o fulano falou que eu tenho que ter. E ele não se aprofunda e acaba se perdendo no meio do caminho e perdendo seu foco. Então, qual é o nosso foco? Gerar uma carteira previdenciária para o futuro, Certo. em bons negócios que estejam cotados a bons preços, que paguem bons dividendos. Ao contrário do mercado americano, o nosso mercado ele é tão maluco, ele é tão ineficiente e assimétrico que Irracional. irracional, exatamente, que existem muitas janelas de oportunidade que te dão a chance de se tornar sócio de excelentes empresas, inclusive replicáveis lá fora. A gente também tem algumas vantagens aqui que não dá para... Que o preço delas já estão lá no alto, né? Lá fora, que você quer que participar Exato. onde que já tá lá pra cima. É que assim, o cidadão quer comparar uma bolsa com a outra, não tem comparação. Sim. Aqui, se você quiser ser bem sucedido, você tem que investir banco, energia, seguro, saneamento, telecom, Calma que você tá falando... commodities. Você tem que investir no que o país é bom, no que o país tem competência para fazer. de anos, né? De anos, e vai É. continuar sendo, muito provavelmente, né? Então, você quer tecnologia, você vai lá para fora. Você quer velha economia, vamos chamar assim? Você fica no Brasil, você tem muitas oportunidades aqui. Então, dá para você ser conservador, mesmo você estando na renda variável, comprando empresas valiosíssimas por muito menos do que aquilo que elas valem, e ainda com a vantagem de boa parte das empresas brasileiras listadas aqui são de controladores definidos em sua maioria. Enquanto lá fora a maioria são corporations, ou seja, o controle ele está dissipado, né, no mercado, está fragmentado no mercado. Então aqui você tem um dono que geralmente toca o negócio e que gosta de dividendo. E você, como sócio, vai receber junto. Então reúne uma série de condições que, para quem consegue olhar o copo meio cheio e não meio vazio, dá para você construir um belíssimo patrimônio e gerar uma renda no futuro. Foi o que meu pai fez. Ele não foi o único, né? Com outras estratégias talvez diferentes, mas na mesma medida, fazendo o value investing, que é comprando boas empresas por menos do que elas valem, você tem Lírio Parisotto, Guilherme Afonso Ferreira, Luiz Alves Paes de Barro, né? Tio. Ronaldo César, Tio Rico. Muito... Não sei se eu fui repetitiva aqui na mensagem dos nossos. Foi boa. Tio, vamos deixar entre nós aqui esse assunto. Mas enfim, em resumo, você ainda tem espaço para você mesmo selecionar as suas próprias ações. Lógico. Lá fora, não existe tanta assimetria. Você tem mais de 5.000 analistas, a mídia toda olhando para aquilo, 50% da população investe. Então é um mercado muito mais maduro. E se você... Saturado, né? Não digo saturado, mas hoje você investe numa estratégia passiva, via ETF, e você não precisa se preocupar. São sei lá quantas mil empresas listadas. Você acha que o cara que está trabalhando vai se preocupar em olhar empresa por empresa? Não vai. Então ele bota lá num ETF Ah, sim. e toca a vida, amigo. Toca o barco, que o próprio Warren Buffett já falou. Você quer performar igual o S&P, que está excelente? Coloca no ETF. Aqui no Brasil não, aqui você tem ainda a oportunidade de você selecionar bons negócios, porque quem está na bolsa é quem já venceu todo esse ambiente inóspito para negócios que a gente tem. E qual é a oportunidade? Oi, tio. Ué, tio? Qual... Diga lá. Eu adorei. Você falou... Lindo, lindo. Adorei. Uma salva de palmas. Vou aplaudir. Outro ponto que eu quero reforçar
E o mercado brasileiro, por mais inóspito que seja, né, tem empresas muito sólidas, talvez igual, ou muito perto do risco soberano, hã, e aqui, por ser uma economia, entre aspas, mais medíocre, ou seja, mais em desenvolvimento, vamos dizer assim, não quero ser tão pejorativo, existem distorções de preço ou de qualidade que num mercado lá fora, muito mais maduro que a gente, não tem. É. Então, essa análise que você falou é muito boa, muito precisa. E é o que você falou, por exemplo, economia que a gente, porra, o país talvez não seja a ponta em tecnologia, mas em investimentos mais, a velha economia, como você mencionou, por exemplo, infraestrutura. O Brasil não só gosta, como precisa de investimento em infraestrutura. Vai precisar ter incentivo para construir estrada, saneamento, telecom, aeroporto, barragem, a porra toda. Mais do que gostar é precisar. Então tem algumas oportunidades muito boas. Por exemplo, nós tivemos um problema na Suzano. Passa a mão, liga pro Fester, porra. Resolve essa porra. Agora você vai ligar e vai ligar pra Vanguard lá fora, sei lá, não tá. Vai ligar pro LairSync, exatamente, vamos já entender. Mas no Brasil, tio, vocês estão falando das oportunidades, e foi muito interessante que já estivemos com o Barsi, né, um abraço enorme para ele, inclusive, que ele diz, cara, e era um momento que Magalu tava assim, do foguete do Elon Musk, Na crista da na onda. crista da onda. E ele falou com a clareza dele, com a calma dele, ele falou, é o seguinte, linha branca é um problema. Ele falou assim, linha branca é um problema. Falou exatamente assim. Os juros tá exorbitante, o varejo sofre para tomar uma dívida, é isso que acontece, vai alugar uma loja no shopping para você entender quanto que custa, e no final qualquer financiamento que você vai tomar, você não vai conseguir pagar lá na frente, Uhum. além de quem financia também, porque o cara com o boleto também está sem poder de compra. Que você acha do varejo brasileiro? E já foi avisado lá atrás, você deve conseguir a mesma linha de raciocínio que papai. Olha, um negócio cujo custo é em dólar e a receita é em real, dificilmente, né, se sustenta por muito tempo sem algumas condições muito benéficas aqui do mercado doméstico, né. Então basta a gente olhar o que já aconteceu na história, né, olhar o passado. Claro que não é certeza de que é o que vai se repetir, mas é a única base de comparação que a gente tem para tentar entender o que pode vir pela frente. Então, de novo, se o seu foco é crescimento patrimonial e geração de renda, não faz sentido você investir num negócio que é extremamente cíclico, depende de condições muito específicas do mercado doméstico, não tem barreira de entrada, ou seja, qualquer um abre um site, hoje você tem ainda Sensível a juros, né? Pois é, sensível a juros, a câmbio, a PIB, há diversas variáveis que o melhor gestor do mundo não consegue, se blindar, né, em determinados cenários. Então a gente simplesmente escolhe o que a gente não quer ter na nossa carteira. Às vezes é muito mais importante do que você começar a perseguir Demais. o que é muito bom. Que é o legal da vida, é saber falar não, né? Que é uma É. dificuldade, né? A gente tem uma É. dificuldade de falar o não. Pois é, e muito também por influência, né, o ambiente que você frequenta, obviamente, ele vai determinar muito das decisões que você vai tomar, né. Então, investir, ele não é um esporte coletivo, ele é um esporte individual, Legal. é um xadrez, Aham. né. Então Solitário demais, né? pois é, acaba sendo um movimento solitário, porque quando o mercado está em alta, você é investidor de longo prazo. Amigo, a hora que o negócio começa a cair, assim, não é igual a pandemia que caiu rápido e subiu rápido. Uhum. A gente tá vivendo um movimento meio que de escadinha, né, do Ibovespa caranguejo, né, que assim, a gente só viu a última vez de 2013 a 2016, que foi um momento muito difícil também, você não via luz no fim do túnel, e se via, podia ser o trem, né. E acho que a gente tá vivendo um momento muito muito parecido de bolsa de lado, de estagnação, as pessoas muito desconfiadas, Juros altos. pessimistas, juros altos novamente. Então, esse é o cenário perfeito em que as pessoas estão pessimistas e, obviamente, maus e bons ativos estão cotados a preço de banana. E quais são eles que hoje são oportunidades para ações que garantem o E futuro? quais são eles? Bom,
A gente não vai dizer Do bilhão, né? pergunta do bilhão. Ou setores, os setores eu já sei, mas o que vocês estão analisando? Vai macro, assim, não precisa se É. aprofundar tanto, mas tem oportunidade, é hora de encher o carrinho quando o Brasil tem. É, Porque assim, o que eu vejo, né, não tenho a habilidade de vocês, mas a minha visão é, cara, é um sinal os Estados Unidos, né, indo para esse lugar. sim. O Brasil não tem mais fôlego com um governo que gasta tanto, né, e precisa arrecadar. Eu acho que foi blindado algumas estatais, né, principalmente um trabalho bom que o Paulo Guedes fez. Qual que é a tendência para um governo mais para frente? Para o mundo? É mais para a direita. O mundo está indo provável para esse lugar, né? E a gente está falando de empreendedores, a gente está falando de privatizações. Então, existe um caminho que o mundo está tomando. Lógico que, como a gente sabe, é instável, né? Guerra pra cacete, não dá para ter bola de cristal. Mas o que você está vendo? O que é barato? Olha, a gente particularmente não gosta de investir em teses que a gente dependa exclusivamente ou da política ou da macroeconomia. Legal. Inúmeras vezes a gente já foi surpreendido aqui no Brasil e continuará sendo assim. Muito bom. Então, ao contrário do que as pessoas pensam, a gente não busca bons negócios por causa da política, mas apesar dela. Legal. Negócios que, assim, de novo, amigo, se sobreviveu aqui, vai sobreviver em qualquer lugar do mundo, né? Então, de novo, tem 5 setores que são sempre coisas que a gente está olhando constantemente, nunca saem da tela, que é o BEST, bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Independentemente do que esteja acontecendo, você vai receber esses boletos na sua casa no final do mês. Total. Você vai ter que pagar. E vai chegar uma determinada hora que você vai ter que decidir, bom, ou eu aproveito a promoção da Black Friday ou eu pago a minha conta de luz. O que você vai preferir? Muito Né? bom. E não tem Black Friday na conta de luz. Você tem que pagar preço cheio, muitas vezes a tarifa vermelha. E você não tem poder de decisão sobre isso, né? Então, são boletos que chegam na sua casa e que você muitas vezes paga sem mesmo consumir. Então, isso traz uma característica de muita perenidade, estabilidade, né, em momentos turbulentos. Segunda grande vantagem, correção por inflação. Você tem que Bom. investir em negócios que a longo prazo, pelo menos, você tem a correção inflacionária e ativos reais têm esse poder. Empresas de utilities, de serviços, como essas que eu citei, corrigem por IPCA, algumas por IGPM, amigo. Fantástico. Fantástico, e poder de preço, grande market share, grande barreira de entrada, geralmente são setores de alto nível de regulação e tem alguma estabilidade regulatória ali, que se você inventa de mexer como a Dilma fez em 2013, assim, vai dar problema, né? Pedalada fiscal. Pois é, então são coisas que eu diria são muito chatas para você contar no bar para os amigos, entendeu? São chatas porque o cara tá falando, estou investindo na Tesla, né? Pois é, aí você fala, cara, tô comprando Banco do Brasil. Não é Tem- tão atrativo, né? Não é tão apelativo, né? É. Mas, cara, é o seguinte, como o tio disse, é nível de risco próximo da nossa soberania. Quer dizer, o dia que a gente estiver conversando sobre o Banco do Brasil falir, você vai ter outras preocupações antes disso, porque o Brasil já foi há muito tempo, né? Muito bom. Ô, Pois é, tem um ponto. A tua característica é muito semelhante ao teu pai, focado em dividendos, até para Isso. quantificar o preço, oportunidade de entrada, etc. Vocês olham também empresas olhando growth, ou seja, crescimento de valor que não paga dividendos, empresas em estágios menos consolidados, mais iniciais, não? Olhamos mais para empresas que a gente acredite que inevitavelmente acabarão pagando bons dividendos, né? Por que isso? É uma obsessão? Talvez. E receber dividendo é melhor que botox, por isso que estou jovem, assim, jovem, bonita, enfim. Mas brincadeiras à parte, é porque empresas que distribuem dividendos, claro, não podemos generalizar, mas via de regra, são empresas que estão saudáveis, com balanços saudáveis. Você não vai ver executivo captando dívida para pagar dividendo. Você vai ver executivo captando dívida para crescer EBITDA, comprar fábrica, comprar o concorrente, né? Dividendo não. O dividendo, então, é uma das métricas de saúde financeira de uma empresa, né? Então, a gente olha muito para o potencial futuro de pagamento de dividendos. Então, é o que a gente chama de carteira de oportunidade. Então, são teses, eu diria, sim, mais arriscadas, que a gente bota o dinheirinho da pinga e não do leite, viu, tio? Então, são posições mais... o charuto, exatamente. Sociais, né?
A bituquinha lá do Warren Buffett, né, que ele fazia muito lá no início. Mas são teses, eu diria que mais recentes na vida do Barsi como investidor, diria que dos anos 2000 para cá. Então a gente tem Unipar, né, e via de regra commodities aqui acaba se encaixando, né. São teses mais Petróleo, cíclicas. minério também não? Temos, CSN Mineração Muito bom. no portfólio. CSN Mineração, Um abraço pro Benjamin Stenfeld. Seu Benjamin, exatamente. Papai não gosta muito, mas eu tenho uma Petrobras. Eu tenho, a gente diverge algumas vezes, mas faz parte. Unipar já falei, Vale, Gerdau, vocês olham? não temos, acredita? Não temos. Não, acabamos indo de CSN Mineração. Temos Klabin. Deixa eu ver quem mais. Nossa, é tanta coisa que às vezes me escapa. Temos Taurus, que é um investimento tanto quanto polêmico. Ah, sim, né? Foi bom num governo, agora não tá tão bom assim, mas pode voltar a ficar. Pois é, mas pode Mas voltar a ficar explodiu, né? Na tese, né? No longo prazo pode ser uma coisa interessante. E é uma empresa que tem grande exposição americana, as pessoas às vezes no mercado americano, as pessoas às vezes se esquecem disso, né, e tá investindo no mercado indiano, que é uma grande potência, tem ali um memorando de entendimentos também com a Arábia Saudita, que Boa. é, né, um dos maiores orçamentos aí para defesa nacional. Então a gente olha para algumas teses atípicas, vamos dizer assim, mas são todas teses que ou já pagaram dividendos ou, já pagaram ou pagarão dividendos no futuro. Boa.